Olá, meu irmão, minha irmã. Terça-feira, 27 de dezembro, hoje a igreja celebra a festa de São João, apóstolo e evangelista. Sejamos muito bem-vindos à nossa homilia diária. Eu quero acolher você que pela primeira vez chega aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, esteja sempre conosco aqui. Então, para você estar mais perto de nós e de muito conteúdo que entra aqui todos os dias, né? Muita coisa boa que acontece aqui no nosso canal do YouTube, tá bom, minha gente? Vamos então ao Evangelho desse dia, festa de São João. A igreja proclama o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 2 a 8, e diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ele viu e acreditou. Hoje é dia então de São João Evangelista, São João Apóstolo, aquele que correu ao túmulo junto com Pedro. Correu mais rápido, chegou primeiro, olhou primeiro, mas deixou Pedro entrar primeiro. Essa reverência que João e a primeira comunidade cristã tinha pela pessoa, pela figura de São Pedro. É Pedro quem tem que entrar primeiro, ver os fatos, crer primeiro, porque é Pedro que testifica a fé. Pedro aqui é a imagem da igreja, o chefe dos apóstolos, a nossa comunhão com a igreja, nossa comunhão com o Santo Padre. Mas aí é interessante esse final então do evangelho do próprio São João. Ele viu, esse ele é ele, né? Como se ele estivesse dizendo, vi e acreditei. Mas o que foi que ele viu? Ele não viu, né? Ele está acreditando aqui na ressurreição, mas ele não está vendo o ressuscitado. Viram as faixas enroladinhas, a faixa que cobriu todo o corpo de Jesus, enroladinho ali do lado do túmulo. Isso como que um carinho de Jesus para dizer, eu não fui roubado, eu não fui sequestrado, porque ladrão não dobra e não deixa ajeitadinho, né? Mas Jesus nasceu envolto em faixas. Lembra da sutileza do Evangelho do Natal? Quando o anjo vai dizer aos pastores no campo, vocês vão ver um recém-nascido envolto em faixas, né? Jesus termina envolto em faixas. Portanto, existe uma profunda comunhão entre a manjedoura e o túmulo de Jesus. Ele nasceu para morrer por nós, mas muito mais do que isso, para estar ressuscitado para nós e em nós, através desse grande sacramento que se dá numa manjedoura, que se dá num túmulo, que se dá numa tábua, que se dá numa mesa, que se dá numa pedra, como manjedoura ou como túmulo, que é o altar da Eucaristia. No altar da Eucaristia, nós vemos e acreditamos que aquele que nasceu, um dia morreu, está vivo para nós e vivo em nós, pelo sacramento da comunhão. E aí então a primeira leitura da festa hoje de São João, apóstolo evangelista, é uma carta dele, primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4, ele começa dizendo assim: Caríssimos, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se a nós e nós vimos, somos suas testemunhas e vos anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós, ou seja, Jesus Cristo. É isso que vos anunciamos, né? Nós escrevemos estas coisas para que a nossa alegria, vossa alegria, fique completa. Portanto, o Evangelho existe e foi escrito para que a nossa alegria exista, para que a nossa alegria seja completa. Mas para isso, então, vamos no final do Evangelho, entrou também o outro discípulo, assim como Pedro, entrou no túmulo, viu e acreditou. Vamos imaginar aqui essa cena, né? Vamos nos colocar lá. Pedro entra no túmulo e no silêncio ele fica olhando, vendo e ouvindo a fé, né? Depois João entra no túmulo vazio e ali ele também fica vendo e ouvindo.
correram, diz lá, os dois corriam juntos até Jesus. Portanto, irmãos, hoje e sempre, nesse ano novo que vai começar, de 2023, corramos ao Senhor, a esse que foi visto, tocado, e sobre ele foi escrito, não só para que tenhamos informação. O Evangelho, João escreveu, os outros evangelistas escreveram, a Sagrada Escritura está escrita, não só para a gente ter informação, conhecimento, ganhar um diploma, nem é esse o caso. Foi escrito para que, olhando essas páginas, nós possamos ver e acreditar e tenhamos alegria. Alegria completa, uma alegria que nos faz capazes de correr nessa vida. Como aqueles dois, num dia de tanta tristeza, encontraram ânimo para correr. Por quê? Porque receberam o anúncio de uma palavra, no caso de Maria Madalena, tiraram o Senhor do túmulo. Ele está ressuscitado. Veja a importância da palavra de Deus, que entra na nossa vida no dia triste, nos alegra e nos move em direção a uma esperança, a uma ressurreição. Então, hoje e sempre, nos dediquemos à palavra de Deus. E hoje, dia de São João Evangelista, vejo um homem que sentou para escrever. Esse homem tão santo, esse homem tão dedicado a Jesus, ele entendeu o valor de escrever. Portanto, entendeu o valor de ler. Portanto, entendeu o valor do saber. Mas não do saber pelo saber. Do saber que se transforma em contemplação, meditação, sabedoria interior. E aí disso vem alegria e movimento. Portanto, eu quero convidar você, já a partir de hoje, ou quem sabe aí para esse ano que vai entrar, vai lá no site do Padre, vai lá no meu site, torne-se membro. É um valor irrisório, não é mensal, é uma aquisição que você faz do site, que dura um ano, tudo que está lá dentro. O nosso diário espiritual, cada dia do ano, né? Está lá a homilia do Padre, por escrita, está lá escrito para você, com as perguntinhas, com a meditação, com a oração, né? Os vídeos com informações, com apostilas, com caderno de ativação. E a partir do dia 29 agora, que vai ser então quinta-feira, né? Nós vamos colocar lá para você o resumo bíblico, né? A introdução a cada livro da Bíblia, por que ele está ali, qual que é a ideia principal de cada um desses livros da Sagrada Escritura. Por exemplo, segundo o livro de Samuel, todos eles, do Gênesis ao Apocalipse, vai estar lá dessa forma para você. Você pode imprimir ou não, ou salvar no seu celular, no seu computador. Qual é a ideia do livro? Veja, esse entrar, ver, ler, acreditar, valorizar a palavra de Deus, também vai estar lá a partir do dia 29, que a gente está terminando o nosso plano de leitura bíblica e do catecismo da igreja, por um ano, né? Por um ano. Ou dividido em 365 etapas, talvez você queira fazer em 2 anos, nem um ano, mas é um plano de leitura que divide os textos bíblicos e os números do catecismo da Igreja Católica. Para que isso? Para que a gente possa ver e crer, para que a gente possa encontrar na palavra escrita, não só informação por informação, mas uma contemplação da fé, encontrar a alegria que nos completa e que nos faz correr em direção ao nosso Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia de São João, apóstolo e evangelista, nós temos a comemoração de um dos apóstolos de Jesus, que é chamado de o discípulo do amor. São João representa na comunidade dos discípulos aquele que aprendeu de Jesus a amar, aquele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus na última ceia. E São João, no evangelho de hoje, vai correndo até o túmulo vazio de Jesus. Junto com ele também vai Pedro. Porém, João chegou primeiro no túmulo. O túmulo estava vazio, fora informado por Maria Madalena. Este era um fato incontestável. Onde está o corpo de Jesus? São João, ao chegar primeiro no túmulo, representa aquele que muito ama. Portanto, ele chega primeiro porque ele corre. E a corrida de São João é a corrida de um apóstolo que ama o seu mestre. Nós também, na caminhada de fé, precisamos correr com todas as nossas forças a Jesus. Nós precisamos amá-lo. E porque amamos Jesus, vamos ao seu encontro. Deus nos ama e por causa deste amor se entregou sem reservas a todos nós. Por isso, nós precisamos também, com disposição do coração, amar a Deus e correr ao seu encontro. São João chegou
mas não entrou no túmulo? Respeitou a autoridade de São Pedro, que veio depois. São Pedro, ao chegar, entrou primeiro no túmulo, viu os fatos, constatou que o túmulo estava vazio. Em seguida, entrou São João. Este viu e acreditou. Sabemos de um detalhe deste evangelho que o linho, ou seja, aquele pano que cobria Jesus, estava corretamente colocado. Se fossem assaltantes de tumbas, com certeza tudo estaria desorganizado dentro daquele sepulcro. Porém, Jesus deixa um sinal de que ele voltará. E São João, o discípulo do amor, percebe neste sinal que o Mestre há de voltar. E o que significa este sinal? Os servos daquele tempo, quando preparavam a mesa para o seu senhor, saíam de perto e deixavam o Senhor tomar a refeição. Quando o Senhor tinha que sair da mesa, mas logo voltaria, ele deixava o guardanapo enrolado, como um sinal para o servo. E aí o servo entendia: não posso tirar a mesa, porque o meu Senhor, com o guardanapo enrolado, informou que voltará. Era um sinal para o servo. E agora São João chega ali e vê aquele pano dobrado, colocado ao lado. Um significado de que o Mestre comunica ao discípulo: eu voltarei. E nós temos consciência, Jesus há de voltar. Nós cremos que ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. E por isso temos de nos preparar. E qual é o caminho de preparação? É o caminho do amor. O discípulo do amor, São João, nos ensina hoje a acolher este caminho. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nessa oitava de Natal celebramos hoje o dia de São João Evangelista, o discípulo amado. E ao celebrarmos dentro deste contexto de oitava de Natal, nós queremos recordar o que significa celebrar um apóstolo. São João Evangelista nos diz no início da sua primeira carta: o que nós vimos e ouvimos do Verbo da vida, nós vô-lo anunciamos. Ou seja, ele faz questão de frisar que o que ele está anunciando foi aquilo que ele viu, que ele ouviu, que ele tocou com suas próprias mãos. Por quê? Porque o Verbo se fez carne. Ou seja, Deus, o Filho de Deus, se fez homem e veio aqui e se tornou palpável. Esta experiência nos é transmitida pelos apóstolos. Portanto, não haveria celebração do Natal, nós não estaríamos celebrando a encarnação do próprio Deus se nós não tivéssemos tido o ministério dos apóstolos que, tendo visto e ouvido, tocado e convivido com Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, não atestassem a fé e não transmitissem isso ao longo dos séculos. Por isso é muito importante nós, ao celebrarmos o Natal, nos darmos conta de que, através deste ministério apostólico, o Cristo, que continua vivo e que toca o coração de todos os homens, pode finalmente ser acolhido por nós. São João diz na sua primeira carta: nós damos testemunho, para que vocês tenham comunhão. Ou seja, nós pertencemos agora ao mesmo Cristo. O que é a igreja? A igreja é a continuidade deste mistério extraordinário da encarnação que nós celebramos no Natal. A igreja é a continuidade disso. A igreja é a continuidade do ressuscitado ao longo dos séculos. Ela pertence ao ressuscitado. Se você é membro da igreja, saiba que você faz parte do ressuscitado. Você faz parte deste Deus que se fez homem, desse Deus que agora tem um corpo e você é membro deste corpo. Agora, o que é que isso significa na prática? Na prática quer dizer o seguinte: em primeiro lugar, a igreja não perecerá. Ou seja, as coisas
podem parecer um pouco terríveis, tenebrosas, ou parece que nós estamos passando por momentos muito duros e difíceis da história da Igreja. Mas nós precisamos lembrar, as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque a Igreja pertence ao ressuscitado. Ela pertence a Ele que já não morre mais. E, portanto, ela triunfará. Pode ser que nós, membros da Igreja, tenhamos ainda que passar por muitas tribulações, mas nós sabemos que a Igreja não será exterminada. Pode ser reduzida, pode ser perseguida, pode passar por terríveis perseguições, mas ela pertence ao ressuscitado. E isso enche o nosso coração de certeza. Por isso, ao celebrarmos hoje a festa deste discípulo predileto do Cristo, somos chamados na Santa Missa a reclinar novamente a nossa cabeça no peito do Mestre e, unidos ao Cristo, como membros desse mesmo corpo, ter a certeza: o mundo me odiou, odiará também a vós, mas não temais, eu venci o mundo. Que nosso Senhor Jesus Cristo, neste Natal, venha, confirme a sua fé através do testemunho extraordinário dos apóstolos e que você possa verdadeiramente viver nesta certeza, nesta comunhão com o ressuscitado que já é vitorioso, embora a sua vitória ainda não tenha se manifestado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.